Fala galera, ligado aqui na tela do canal do Dinâmico. Bom dia para você que está assistindo esse vídeo. Eu me chamo Gabriel Galindo e vamos juntos reagir agora à coletiva do técnico Fábio Carille, tá? Não assistir, a ideia é essa, não assistir, reagir pela primeira vez com vocês aqui nesse vídeo, tá? Não esquece de seguir o canal do Dinâmico lá no Instagram, @canal do Dinâmico. A gente soltou notícias sobre reforço no último dia lá. Então tudo que você quiser, tudo que você acompanha por vídeo aqui, perdão, você também acompanha de notícia por lá de forma mais resumida, tá? Peço perdão mesmo, pessoal, que eu tô aqui 2 horas da manhã, pós-transmissão, pós-tudo, gravando pra vocês, pra que esse vídeo saia logo cedo, tá? Então conto com a ajuda de vocês, não esquece de deixar o like, se inscrever. Vamos reagir aqui à coletiva do técnico Fábio Carille lá da TV Vitória, tá? Deixa seu like e se inscreva por lá também, vamos ouvir. Imprensa, professor Fábio Carille, após o jogo entre Vitória e Botafogo no Engenhão. Professor Carille, 2 jogos em sequência fora de casa, você ainda não teve a oportunidade de jogar diante do torcedor. Hoje, talvez tenha sofrido um pouco mais, mas conseguiu o ponto. E até conversei com alguns jogadores, lamentando o que ocorreu lá no Rio Grande do Sul. O Vitória tem uma postura até, criou mais ofensivamente e acabou não levando o resultado. Boa noite. Qual é o seu nome mesmo? Desculpa. Renan. Futebol tem umas coisas assim que a gente não consegue controlar. É claro que a nossa atuação contra o Inter ela foi melhor em relação a hoje. E lá a gente perdeu e aqui a gente acabou somando um ponto. Já fui várias vezes no Barradão jogar contra, né, e agora eu vou ter a primeira oportunidade de jogar do lado do torcedor. Sei o quanto é chato ali contra, né? E assim, bastante ansioso e na expectativa que a gente possa dar uma resposta com a casa cheia, nos apoiando, que essa não vai ser uma luta só nossa aqui da diretoria, dos jogadores e da comissão, mas do torcedor também. Estando do nosso lado, tenho certeza o quanto que a gente se torna mais forte, né? E vai ser, cada jogo uma decisão, a nossa próxima decisão é Red Bull em casa. Concordo que o Vitória foi melhor contra o Inter do que foi contra o Botafogo. Para mim, até certo ponto, um pouco natural, porque o Inter é inferior ao Botafogo, tecnicamente falando, mas também o Vitória se comportou melhor, pelo menos ofensivamente, contra o Internacional. Não à toa teve chance de vencer. Contra o Botafogo, a gente não teve chance nenhuma de vencer. A verdade é essa, não criamos nada. Nada, só sobrevivemos e que bom, porque levamos um ponto. E aí ele chama a torcida, Barradão, né? Enfim, é uma coisa protocolar, mas que é necessária, porque realmente sem um torcedor, esquece. Boa noite, professor Carille, Mário da Silva, Rádio Grande Rio, Rádio Web Total. Carille, o Vitória chega hoje a 7 jogos sem marcar. Sei que você chegou no jogo anterior, no jogo contra o Inter, onde o colega até falou que o Vitória criou mais. E hoje o Vitória, apesar de ter conseguido alguns espaços no segundo tempo, chegou muito pouco ao gol do Botafogo. E quando chegou, as finalizações deixaram um pouco a desejar. Muitas ali, defesas fáceis para o John. Eu queria saber o que você pensa sobre isso, como consertar essa parte do Vitória, a parte ofensiva, porque vencer precisa de gol, né, professor? Boa pergunta. Com certeza, não tem outro caminho que não seja o trabalho, né? Todas as equipes, quando chega numa fase dessa, na pontuação, a confiança, ela passa. Eu já joguei futebol, já vivi situações assim, já em comissões técnicas, e eu sei que assim, não vai ter outra forma a não ser trabalhando, a não ser direcionando melhor as situações, né? Estou no meu segundo jogo no Vitória com 3 treinos, e treinos assim ainda que não deu para ser intensos, porque ontem, véspera de jogo, não dá para colocar tanta intensidade, mas é um grupo que quer, né? Um grupo que quer muito, e a gente a cada dia vamos melhorar um pouquinho para que a gente possa buscar gols, sair dessas situações, que eles tenham confiança, né? E vai ser a cada dia, a cada trabalho. Dito isso, protocolar, não fugiu. Fugiu da pergunta, mas não fugindo do óbvio. A resposta para finalizar melhor, trabalho. Enfim, óbvio, né? É óbvio, Carille. Tá, beleza. Anderson Matos, do canal do Dinâmico. Carille, o resultado foi importante, mas a exibição do time lhe agradou? Não agradou nenhum de nós, né? Não só eu, como os jogadores também. Sabemos que pode mais. Por isso que eu falei, vamos comemorar esse ponto, mas sabendo que a gente tem que melhorar. Essa foi a minha conversa com os atletas no vestiário, né, e você vê todos balançando a cabeça, confirmando e sabendo que a gente precisa melhorar. E assim, a gente vai melhorar, nós vamos melhorar com o trabalho,
com confiança, e nós da comissão ali abraçando todos ali para que eles possam fazer o melhor. Paulo Roberto, do Canto Rubro-Negro. Boa. Professor, novamente o Vitória não consegue sair em transição no primeiro tempo e forçou muita bola longa para o Kaiser, que não ganhou muitos duelos. Esse padrão, em 2 jogos, pode fazer com que no próximo jogo tenhamos mudanças, principalmente no setor ofensivo? Eu não gosto de falar de quem vai jogar, quem não vai, de mudanças. A gente acaba um jogo tão importante que nem esse, e a partir de amanhã eu começo a pensar no próximo adversário, né, analisar o que foi de bom, o que a gente tem que melhorar dessa partida, e esse momento é para isso, pós-jogo, né, e aí o dia a dia, conversando com a comissão, para que sexta-feira eu já defina o time, para que eles já saibam na sexta-feira quem vai jogar, para que a preparação emocional seja muito importante para esse jogo dentro de casa. A pergunta de Paulo foi boa, mas ele fugiu e... Tipo, não vou dizer que tá errado, né? Mas, ao mesmo tempo, podia ter respondido um pouco mais, pelo menos da questão da bola longa e tudo mais. Enfim, fazer o quê? Dessa vez eu não gostei muito, não. Clérison Amorim, da Rádio Metrópole. Carille, as principais jogadas do Botafogo foram com o Arthur pelo setor ofensivo direito, porém encontrou uma marcação muito consistente. Fala um pouco do papel defensivo do garoto Maicon Jesus. O Maicon, para mim, um atleta que eu não conhecia, foi uma surpresa agradável no jogo em Porto Alegre, né, sustentou bem ali, marcar o Wesley a gente sabe que não é fácil, o atacante que vai todas dentro, e ele se comportou muito bem, né? Garoto de 19 anos, promissor demais e que tem a confiança de todo o grupo, né? Isso é importante. Quando eu já cheguei, já ouvi relatos de todos assim, que é um jogador que muito promissor, e a gente tem que dar todo o suporte para que ele cresça cada vez mais. Importante essa fala do Carille para o garoto, né? Imagino que mais do que para a torcida, para a imprensa, deve ser o Maicon ouvir isso do treinador, porque ele precisa dessa confiança. Todo mundo sabe a nossa opinião sobre o Maicon. Eu falo a nossa porque eu percebo que Anderson e Adson também têm opinião parecida com a minha, quase que igual. Mas vou falar mais sobre mim. Maicon é um jogador promissor, é um jogador que teve muitos acertos no jogo contra o Internacional, mas muita gente me criticou, particularmente falando, porque eu disse que não tem como a gente deixar na responsabilidade do Maicon a lateral esquerda do Vitória. Ele não veio para isso. Ele é uma aposta, ele é um garoto, ele é para ser uma opção. Tem que ter contratação para essa posição, para chegar e ser titular. Tudo bem, se essa contratação chegar e se provar um erro, e o Maicon pedir passagem, assumir a titularidade, beleza, natural, o futebol tem que acontecer mesmo, ele tem que jogar. Mas não dá para você colocar nas costas de um garoto de 19 anos a responsabilidade dele ser a salvação da lateral esquerda do Vitória. A lateral esquerda ser resolvida por ele. Não dá. Ele é uma grata surpresa, surpreendeu. Pode ser a opção. Antes muita gente achava que ele tinha que ser a terceira. Hoje eu já penso que ele pode ser uma segunda opção muito boa no futuro. Mas não dá para ser titular nesse momento. Eu creio que o jogo contra o Botafogo, alguns lances mostrou isso em relação à imaturidade em determinados aspectos. Mas enfim, isso não é para destruir o jogador. Foi bem contra o Inter. Contra o Botafogo conseguiu suportar também, mas não acho que ele tem que ser o responsável pela lateral esquerda do Vitória. Ponto. Tem que ter uma contratação para ser titular nesse sentido. Mais uma vez, isso não significa que o garoto é ruim, não tem nada a ver. Eu falo sobre responsabilidade, sobre quem tem que estar ali, na minha opinião. Nesse momento, não dá para ser nas costas de um garoto de 19 anos a responsabilidade de resolver a lateral esquerda do Vitória. Isso é um erro da diretoria, não tem a ver com o garoto. Seguimos. Vitor Lírio, do Camisa 5 e Radar Baiano. Carille, hoje o Vitória foi com a postura clara de se defender e até tentou atacar um pouco mais o Botafogo no segundo tempo. Queria que você explicasse as entradas de Eric e Oswaldo no time na segunda etapa. Não, isso é bem simples de explicar, o que a gente pensou ali. Como a gente não conseguiu ficar com a bola, o desgaste desses jogadores acabam sendo maior, tendo que fazer corredor, principalmente do lado do Vitinho aqui, que apoia o tempo todo, que chega dentro da área para terminar as jogadas o tempo todo. Então ali foi para ganhar experiência, foi para procurar ficar um pouquinho mais com a bola. O Eric também tem essa característica de prender a bola do outro lado. Né? Conseguimos desafogar um pouquinho mais em certos momentos, e essa foi a ideia para aquele momento. Entendi, então a ideia não foi explorar o corredor, a velocidade, o espaço, era prender mesmo a bola. Então nesse sentido, perdão, a redundância, fez sentido.
Né? Porque muita gente questionou, por que não o Fábio, Léo Pereira, Felipe Cardoso, para sair correndo? Mas já que a ideia era prender a bola, faz sentido. Nas características, são os que mais costumam fazer isso mesmo, o Eric e o Oswaldo. Não concordo, mas compreendi. Gustavo Nascimento, do Varela Net. Boa noite, Carille. Tivemos hoje a estreia do português Rubem Rodrigues, que entrou no lugar do Mateuzinho já no final do jogo. Queria que você projetasse se existe a possibilidade de ambos os atletas jogarem juntos e se essa possibilidade encaixa no seu modelo de jogo, ou se você vê os dois disputando posição. Não, podem jogar juntos, sim. Vou ter um certo cuidado nesse momento, porque a última partida desses jogadores foi no começo de maio, no mundo árabe ou lá na Europa, onde eles estavam, caso do Renzo também. Então a gente tem que ter cuidado para colocar esses jogadores aí, porque estão sem ritmo de jogo. São 70 dias que fizeram a última partida. A gente vai ter que ter muito cuidado. Então no primeiro momento eu não vejo, tá? Mas ali na frente essa possibilidade existe. Guma Guedes, do Panorama Rubro-Negro. Carille, até o momento são 2 jogos fora de casa com esquema reativo e performances que agradaram o torcedor. Contudo, agora serão 2 confrontos em casa. No Barradão, a forma de jogo vai mudar? Você vai para cima do Bragantino no domingo e do Sport no meio da semana? Aqui a gente vai falar de jogo a jogo, né? Então, a partir de agora a gente começa a falar do nosso próximo adversário, que é a nossa próxima decisão, para depois a gente pensar no Sport. A gente tem que ser organizado o tempo todo. Ainda acho que a gente precisa ficar mais com a bola. A gente está entregando a bola muito fácil para o adversário e com isso a gente fica muito no nosso campo, né? Então de rodar até que o segundo tempo a gente conseguiu achar o lado oposto e entrar mais no campo adversário. É isso que eu busco, que eu vou insistir, que eu vou trabalhar para que a gente seja mais equilibrado, né? Agrida mais o adversário e tire o nosso time mais lá de trás. Então, o nosso próximo objetivo é agora o Red Bull, que vem fazendo uma ótima campanha e que a gente tem que buscar a vitória, mas principalmente muito organizados. Tássio Caldas, do Ben News. Carille, sabemos que este é seu segundo jogo que você teve muito pouco tempo para trabalhar. Mas hoje percebi que o Vitória sofreu muito com a marcação em linha alta. Rapidinho, gente, só para explicar para quem não acompanha meus reacts, eu não vou ficar aqui parando pergunta por pergunta para falar. Protocolar. Essas 2 últimas respostas foram protocolares e eu acho que em determinados momentos ele tá fugindo mesmo da pergunta, tá? Não sei se é impaciência, cansaço, os dois, enfim, não tá compreendendo. Mas eu acho que poucas perguntas ele realmente respondeu. Acho que até curioso, né? Não é nem porque é do mesmo canal, né? Nem porque é meu amigo. Mas a pergunta de Anderson foi a mais curta, tipo, a, entre aspas, menos elaborada, né? Tipo, descrita, assim. E foi a que ele mais respondeu. Enfim. Do Botafogo nas 2 etapas, mesmo jogando a maior parte do jogo com 3 volantes. A situação mudou com suas alterações na segunda etapa, quando pude perceber a sua intenção de propor mais o jogo. Desconsiderando o placar da partida, que foi positivo diante das circunstâncias, queria saber de você, dessa forma, que você pensa em jogar com Vitória nesse primeiro momento, enquanto aguarda a chegada de reforços, se será algo definitivo para a temporada ou se você adotará uma ideia de muitos treinadores de montar seu esquema de jogo a depender de cada adversário. Não, dificilmente eu vou fazer isso. Eu gosto de criar uma ideia de jogo que eu ainda não sei qual vai ser. Preciso de um tempo maior para treinar, para deixar as coisas mais definidas. Não gosto de muitas mudanças, que aí gera uma certa dúvida nos atletas. A gente não está no momento de trazer dúvida para dentro, em momento algum. Eu tenho o Eric, que é um jogador que eu acredito muito, que já foi bem em vários clubes grandes e que hoje poderia até ter começado com ele, mas vinha de um problema de panturrilha. A gente sabe que o sintético exige mais, né? Então a gente tem alternativas ali para ter jogadores mais decisivos na frente, né? Então a partir de amanhã a gente começa a pensar com calma para ver o que vai ser o melhor contra o Bragantino. Trabalho novo, não estava acompanhando. Pelo visto, vem aí Eric. E temo... Atenção, você tá com o eletrocardiograma em dia? Cuidado que você vai ouvir aqui agora, tá? Promessa de frases fortes. Temo por termos Eric e Lucas Braga como titulares. Entrevista coletiva com o professor Carille encerrada. Tá certo, portanto, essa foi a entrevista coletiva, eu nem sabia que era a última pergunta, com o Fábio Carille, tá? Essa é a tabela de classificação atualizada depois do empate de ontem. O Vitória saiu da 18ª para a 17ª posição novamente, mas
apenas um ponto não deixou o Z4 e também porque o Juventude não jogou, né? Como vocês podem ver também no número de jogos, o Juventude tem 2 jogos a menos, jogos adiados, que ele vai ter que colocar em dia depois aí contra o Palmeiras e contra o Vasco da Gama. Fortaleza também teve seu jogo adiado, por isso não acabou atuando e a gente não sabe se ele vai ultrapassar ou não o Vitória. Esse foi o vídeo, pessoal. Reação aí da coletiva do Carille, tá muito protocolar. Acho que é um empate que temos que valorizar pelo ponto, porque poucas equipes que disputam para não cair tirarão pontos do Botafogo no Newton Santos, porém muita coisa a melhorar, muita coisa. Hoje tem live aqui no canal do Dinâmico, tá? Já esse programa, 7 horas da noite, tem live com Anderson Matos. Deixa a notificação ativada, não esquece de se inscrever aqui no canal e deixar o seu like nesse vídeo aqui também. É muito importante, tá, gente? Quanto mais likes, melhor. Um abraço a todos, fiquem com Deus e vamos pra cima.